Vamos falar um pouco da palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de número 19. Versículos de número 19. Enquanto você procura, olha, talvez hoje você trabalhou muito, esteja talvez até cansado, mas olha, eu quero te inspirar a encher o teu coração de fervor, de graça, de fé. E olha, dá o seu melhor ao Senhor. Talvez hoje a pressão veio violenta sobre você, te deixou minguado, o tempo chuvoso te deixou também minguado. Tantas coisas que podem ter acontecido te deixaram minguados. Mas olha, Deus está contigo. Então assim, aqueça o seu coração com essa presença gloriosa do Espírito Santo, e apesar das muitas dificuldades que todos nós estamos enfrentando no nosso dia a dia, realmente vamos fazer com que esse momento seja um momento marcante para todos nós. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 19, quero falar algo que veio sendo fruto de algumas meditações minhas, e antes de ler, a Bíblia diz que nós devemos meditar nesse livro dia e de noite. Então, na maioria das vezes, eu uso o devocional da seguinte forma: eu leio a Bíblia todos os dias, eu oro todos os dias naquele momento mais especial, mas isso não significa dizer que seja um único momento nosso com Deus. E naturalmente, eu me permito assim, ser impactado por alguma palavra, e na maioria das vezes eu fico pensando nessa palavra por alguns dias às vezes. E essa palavra brotou já tem 2 semanas no meu coração, sobre a importância de nós guardarmos aquilo que é valioso. Todo mundo que encontra algo valioso não fica dando bobeira, entregando de mão beijada. Na maioria das vezes, a pessoa fica ligada em todos os movimentos, os mínimos possíveis, ela fica ligada para não perder aquilo que lhe é valioso. E há de convir que tudo aquilo que nos é valioso, não necessariamente custou dinheiro, mas teve ali um preço de emoções, de entregas violentas. E não é assim, não é diferente com a glória de Deus em nós. O Senhor, Ele nos enche, e nós precisamos proteger essa intimidade, proteger essa comunhão com o Espírito Santo, proteger essa glória de Deus. E eu quero justamente aqui tecer alguns comentários de forma direta, mas que eu acredito que por uma quarta da palavra, encontros que transformam, vão cair certamente em cheio com tudo aquilo que nós estamos vivendo nesses últimos anos aqui na PIB, no Jardim Meritix, nas nossas respectivas vidas individualmente. Eu me encontro com pessoas que estão extremamente queimando no fogo do Espírito. E olha, o quanto que puderem, elas estão dispostas a se entregarem. E eu encontro todos os dias também com pessoas que estão extremamente frias espiritualmente e encontram em todas as possibilidades desculpas para não estarem juntos, para não estarem cultuando, para não estarem congregando. São 2 polos. O fogo está queimando, existem alguns que estão queimando juntos, e tem outros que estão extremamente gelados, ao ponto de buscarem em todo o tempo algumas vírgulas para tentarem de alguma forma pontuarem coisas negativas. Mas o fogo não está queimando no mesmo lugar, não são todos do mesmo lugar. Então por que uns estão queimando e por que outros estão gelados? São pontos que, sem sombra de dúvidas, acredito que a passagem vai nos ajudar a compreender. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 19, diz: não apaguem o espírito. Algumas versões assim está escrita: não apagueis o fulgor do Espírito Santo. Existe alguma outra versão aí de vocês? Não extigais o Espírito Santo. E a sua também? Não extigais o Espírito Santo.
Alguma outra versão desse tipo? Oi? Não atrapalhe a ação do Espírito Santo. Não apaguem, não extingueis, não atrapalhem a ação do Espírito Santo. A mensagem nessa noite é: não apaguem o Espírito Santo. E aí eu quero, com muito cuidado, dedicação, tentar conduzi-los em uma percepção sobre a importância de nós nos atentarmos para as pequenas coisas. Queridos, sem sombra de dúvidas, o Espírito Santo está sendo derramado sobre todos aqueles que desejam. É sobre toda a carne. Não tem diferenciação ser homem ou mulher, preto, branco, rico ou pobre. É sobre toda a carne. Mas toda a carne que o deseja, toda a carne que o quer, toda a carne que realmente está faminta em ter mais dele. Toda a carne que deseja no coração por mais dessa presença gloriosa. Então, ele está se derramando de forma voluntária e abundante. Não existe economia no que se refere ao derramamento do Espírito, não existe economia no que se refere ao encher-se do Espírito Santo. Quanto mais desejamos, mais Ele tem para nos dar. Todavia, existem cuidados que precisamos em todo tempo nos atentarmos para que a nossa dedicação, a nossa entrega não seja interrompida por questões mínimas do dia a dia e que trazem sim dificuldades. A Bíblia diz no Antigo Testamento que o Espírito Santo era derramado de forma ocasional sobre algumas pessoas e de forma única, de repente até contínua, sobre 3 classes de pessoas, como aqui já falei nesse púlpito. Primeiro, os profetas, depois os sacerdotes, depois os profetas e por fim os reis. Eram pessoas que recebiam uma capacitação diferenciada, podemos até dizer de forma contínua. As outras manifestações do Espírito eram pontuais, vinham sobre pessoas para realizarem situações pontuais, e aquilo que segue ao decorrer de toda a história é que aquilo se limitava a algum acontecimento, a alguma situação específica. Uma das passagens mais empolgantes do Antigo Testamento é que o Espírito Santo veio como glória de Deus, não apenas sobre os homens, mas também ungindo todo um tabernáculo, fazendo com que aquele tabernáculo não se tornasse santo, mas se recebesse o selo da glória de Deus, ao ponto dos homens entenderem que ali Deus se manifestava. E como ele veio com fogo, a Bíblia diz que uma das funções dos sacerdotes que viria a cuidar daquele tabernáculo, daquela tenda, seria o manter as chamas, o fogo aceso, para não deixar apagar. Quando o Espírito Santo, a glória de Deus veio sobre os homens, naquele exato momento, tudo aquilo que era necessário ser acendido, como no caso o próprio candeeiro, foi acendido por essa glória gloriosa, que redundância maravilhosa, mas que coisa bonita, que glória de Deus linda, e ele ali, a glória do Senhor acendeu os candeeiros, mas o fogo só poderia permanecer aceso se houvesse um cuidado em atenção para em tempos e tempos alimentar aquele candeeiro com o devido óleo, para que o óleo pudesse continuar sendo queimado. O Espírito Santo, através da glória de Deus, nos ensina então que o derramamento vem da parte de Deus, mas o manter-se aceso vem da parte dos homens. É uma responsabilidade. Não é que o Espírito deixou de queimar, é que o homem às vezes acaba deixando de vigiar e permite que determinadas situações aconteçam, e o trocar o óleo, o alimentar aquele item com óleo vai ficando de lado, e acontece isso mesmo. O que mantém a chama do Espírito Santo acesa em nosso coração? A oração. E como inúmeras vezes nós deixamos
esse item de lado. Outra coisa que alimenta a chama do Espírito Santo em nós é a palavra. E quantas vezes no decorrer do dia a dia, por causa do serviço, por causa dos afazeres do lar, por causa da escola, dos trabalhos, da faculdade, por causa de namoro, por causa de casamento, por causa de empresa, nós literalmente deixamos a palavra de lado. Quantas pessoas só pegam na Bíblia quando estão dentro da igreja e quando alguém pede para abrir a Bíblia? Infelizmente, essas questões entram naquela linha de que, como nós deixássemos de trazer o azeite para continuar aquela chama acesa. São coisas que vão surgindo. E quando nós não vigiamos, aquilo ali vai ficando de forma contínua e nós vamos nos adaptando a essas muitas pressões, essas situações várias que vão acontecendo e nós vamos deixando aquilo que é valioso de lado. A glória de Deus também desceu no templo consagrado por Salomão ao Senhor. E mais uma vez aconteceu a mesma coisa, a glória de Deus acendeu tudo aquilo que era necessário ficar aceso e havia uma necessidade de organização sacerdotal para que aquelas chamas continuassem acesas. Olha que coisa gloriosa, obrigado Espírito Santo. Não é qualquer um que consegue manter as chamas acesas, precisa ter consciência do sacerdócio real de Deus em nossas vidas. Não é qualquer um que consegue chegar no lugar santo, no santo do santo e manter a chama acesa, precisa antes compreender o chamado sacerdotal que possui, porque o sacerdote não é uma pessoa desligada, o sacerdote não é uma pessoa atrapalhada, o sacerdote precisa ser organizado, o sacerdote precisa ser disciplinado, o sacerdote precisa ser consagrado, o sacerdote precisa ser santificado para então manter as chamas acesas. Não apagueis o Espírito. Se é não apagar o Espírito, é porque o dia a dia pode sim tirar do nosso coração o fervor espiritual. As circunstâncias da vida podem sim tirar do nosso coração a chama do Espírito Santo. Os problemas, os afazeres, as pressões várias podem sim nos tirar do alvo. Por isso que é importante compreendermos aquilo que tem valor para as nossas vidas. E olha, meus irmãos, eu não sei as respostas de vocês, mas eu dou-lhes a minha resposta. Sim, a glória de Deus na minha vida ativada é importante, é valiosa, sim. Nada contra aqueles que aceitaram a passividade espiritual, nada contra aqueles que estão apenas andando com o intelecto, nada contra aqueles que estão apenas andando pela teologia, nada contra aqueles que estão apenas andando pelos conceitos, mas eles andam pelo intelecto, eles andam pela teologia, eles andam pelo conceito, mas eu preciso compreender que evangelho não é intelecto apenas, não é conceito apenas, não é teologia apenas. O evangelho é a manifestação da graça de Deus, é o derramamento do Espírito Santo. O evangelho é o poder de Deus.
O Evangelho é vivo, o Evangelho é contínuo sobre as nossas vidas. Aquilo que Deus está fazendo, Ele continua se movimentando, Ele continua realizando, ainda que tenhamos algumas coisas maravilhosas do passado a pensar, a nos alegrarmos. Nós não podemos nos tornar saudosistas, porque Deus está fazendo coisas gloriosas hoje. Mas antes eu cantava fervorosamente, antes eu orava fervorosamente, antes eu pregava fervorosamente, antes eu visitava fervorosamente, antes eu sei lá o que mais fervorosamente, tudo que você pensar fervorosamente. Mas e hoje? Não podemos aceitar com passividade determinadas coisas. Precisamos entender o peso que é ter a glória de Deus em nós. E esse peso não é algo penoso, entenda bem, esse peso é algo glorioso. Por isso, me permita aqui tecer alguns comentários. Não apagueis o Espírito Santo. Primeiro, o quanto você deseja o Espírito Santo. A Bíblia diz que Charles Finney, um dos grandes expoentes de um avivamento que tocou a América, diz que ele, como um grande orador, salvo engano, advogado, ele foi tocado pelo Espírito Santo de tal forma que ele ia para as florestas e orava fervorosamente. E a vida dele, antes do derramamento do Espírito era uma, mas depois do derramamento do Espírito era outra. Porque antes do derramamento do Espírito ele falava, ele anunciava, mas as pessoas às vezes davam ouvido educadamente. Mas depois do derramamento do Espírito, as pessoas eram impactadas, não com a glória que era dele, mas com a glória que ele carregava, que era de Deus. E elas eram extremamente quebrantadas. Ele narra que quando ele ia para os bosques orar, eram contínuas essas experiências de derramamentos do Espírito Santo. Como se fosse não apenas uma experiência, mas todas as vezes que Deus queria, mas inúmeras vezes que ele estava em oração, ele sentia como se ondas dos céus viessem sobre ele em eletricidade, e o eletrizava completamente ao ponto de ele ficar estagnado no chão por horas a fios, sem mesmo ter forças para se levantar. A Bíblia diz que Charles Spurgeon, um grande pregador batista, antes do derramamento do Espírito era um pregador, e depois do derramamento do Espírito se tornou outro pregador. Esse homem recebeu o título de príncipe dos pregadores, porque quando ele pregava, os auditórios entravam em ebulição efervescente, porque era como se a própria presença de Deus enchesse todo o auditório, e havia choros compulsivos, existiam confissões de pecados, existiam salvações em massa. A Bíblia diz, na forma contemporânea, de um outro homem chamado Billy Graham, e no seu livro Espírito Santo, ele narra que uma coisa foi Billy Graham antes dessa presença gloriosa, e outra coisa foi Billy Graham depois desse toque divino do Espírito Santo. Milhões de pessoas se prostraram diante do Senhor em arrependimento.
Sim, nós precisamos, como primeiro ponto, entendermos qual é o valor do Espírito Santo em nós, qual é o tamanho da nossa fome por Ele. Ele não tem apenas uma experiência do ontem, Ele tem algo novo para todos nós, todos os dias. Ele quer se relacionar conosco, Ele quer conversar conosco, Ele quer nos abrir o entendimento, Ele quer que nós enxerguemos aquilo que Ele está nos passando de forma sobrenatural. Ele quer que nós ouçamos aquilo que Ele quer que nos mostrar. Ei, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo quer sim se derramar na sua vida, mas algo precisa acontecer. Você precisa aumentar o seu nível de fome e sede por Ele. Alguns buscam o Espírito Santo para se tornarem popstar. Alguns outros buscam o Espírito Santo para serem aplaudidos. Alguns outros buscam o Espírito Santo para serem ovacionados. Outros ainda buscam, como aquele mágico de Atos dos Apóstolos, o poder do Espírito Santo para ganharem dinheiro. Mas existem pessoas que estão com o coração quebrantado, dizendo: eu não quero prata, eu não quero ouro, eu não quero aplauso, mas eu entendo, Senhor, que para cumprir o teu ID, para ir em todo mundo pregar o Evangelho, não será possível se não receber essa porção dobrada do teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, se for para pregar o Evangelho, antes eu preciso ser revestido de poder. Se for para anunciar o teu Evangelho, antes eu preciso ser revestido de poder. Se for para expulsar demônios, antes eu preciso ser revestido de poder. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. A necessidade do revestimento não é para pastor, não é para evangelista, não é para mestre, não é para profeta, não é para apóstolo, não é para diácono, não é para obreiro. Essa necessidade de revestimento é para todos. Todos, do pequeno ao maior. Da criança que mama ao ancião que já está tendo dificuldade na caminhada, é para aquele que não consegue falar direito e para aquele que é letrado, é para aquele que não tem dinheiro e para aquele que tem vários dinheiro, tem milhões na conta. O Espírito Santo é para todos aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Nós precisamos então compreender a importância dele, o peso dele em nossas vidas, o valor dele em nossas vidas. Mas dois, se Paulo diz não apagueis, é porque dá para apagar. Se ele diz não apagueis, é porque dá para apagar. E quantas pessoas estão se permitindo apagar esse fervor espiritual no coração, na vida? O que pode então apagar o Espírito Santo? Uma fé conceitual. Quantas pessoas hoje em dia estão tão passivas espiritualmente, tão longe daquilo que um dia foram? Estão movidas por conceitos, são críticos de plantão. Todo movimento precisa ser criticado, porque a crítica é uma desculpa para dizer que não está disposto ou disposta a mergulhar para ser queimado pelo Espírito Santo. Por isso que junto com o avivamento também crescem os críticos ao avivamento, porque o fogo do Espírito pega aqueles que estão com fome, mas aponta para aqueles que estão desprezando a presença do Senhor. Quem entendeu isso aqui? Quando o fogo pega, queima, alguns queimam juntos e outros ficam de longe,
porque estão muito passivos. E aí começam a pensar, mas tem exagero. Já viram isso? É sempre assim, tem exagero. Mas vamos aqui estudar teologicamente. Vamos aqui falar. Isso não procede. Mas aquilo ali, outro não procede. Olha isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. O conceito atrapalha. Por que atrapalha? Porque nós não estamos falando de defesa da fé, estamos falando de uma autodefesa dos seus próprios achismos. Defesa da fé é Bíblia. Mas quando tentamos deturpar aquilo que a Bíblia diz, é uma autodefesa e acaba saindo como uma crítica a tudo aquilo que está acontecendo. Só tem um detalhe: quando Deus começa uma coisa e nós começamos a criticar, nós não estamos criticando aquilo que está acontecendo, nós estamos criticando aquele que está fazendo aquela situação toda. Quem gera avivamento não são homens, quem gera avivamento é Deus. Aleluia. Quem derrama o fogo, Deus. E o que os homens fazem? Só põe lenha para o fogo continuar queimando. A fé, um conceito, sim, atrapalha. Gravem isso, não se escandalizem com o que eu vou falar. Algumas experiências também atrapalham. Quantas pessoas foram impactadas por experiências ruins na caminhada, por falsas profecias, por falsas experiências que trouxeram não apenas escândalo a si, mas também no contexto, e por isso ficaram bloqueadas a determinadas manifestações da glória de Deus. Eu já fui em um local, fui o primeiro a chegar, já contei isso aqui, que o pregador argentino estava anunciando o evangelho. Ele disse: assim como Jacó foi e lutou pela sua bênção, se você quer essa presença gloriosa, você vem aqui na frente, diante de Deus. Eu passei pelas cadeiras assim, foi pro corredor, eu fui o primeiro a chegar assim no altar. E aquelas pessoas ali estavam muito cheias, aquele clube naquele dia, mas era muito cheio, muito cheio, muito cheio. E era dia de semana, mas aquilo estava lotado, lotado, lotado. E olha a coisa boa, né? Abre aspas. Quando o fogo de Deus queima, independe do horário, independe do dia. Quando fala assim, o fogo está ali, a casa fica cada vez mais cheia, porque o povo não quer palavras bonitinhas, o que o povo quer é entender que há poder de Deus. Estava lotado, cheguei e a pessoa impôs as mãos e aí nada aconteceu comigo. Eu queria receber o poder de Deus e me falavam que o poder de Deus era algo que não era criado por homens. Tem gente aí que fala assim, começa a falar em línguas estranhas na carne e que no final você fala no espírito. Não, a minha escola foi assim, dá glória que a língua enrola e você vai falar. Minha escola foi essa. E eu tive muitas dificuldades para ter qualquer experiência, porque eu entendi que eu não podia ajudar o Espírito Santo nessa ação, né? Tinha que ser algo sobrenatural. Se eu começasse a falar humanamente, que espiritual tem nisso? Então a minha escola foi para qualquer lugar dar glória a Deus. Então quando vocês estão sentados aí, era comum chegar nessa casa aqui e não fazer outra coisa senão assim, ó, glória, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória, 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 glória. Era o culto todo, glória, 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 glória. Tenta aí 5 minutos para você ver como o maxilar vai começar a ficar dormente, a língua vai ficar e você vai sentir a tua língua enrolando, né? Melhor, dormente, você vai achar que ela está enrolando, mas ela vai te enrolar, porque você não vai conseguir, não estou falando humanamente, assim.
e você vai glória, glória, glória. Mas a minha escola foi, você não pode ajudar o Espírito Santo. Você tem que buscar, tem que mostrar a tua fome e falar assim, dá glória a Deus. É só dar glória a Deus? Só dar glória, tá bom. Fica tranquilo agora. É só dar glória a Deus? Só dar glória, tá bom. Fica tranquilo. E meu irmão, era muita glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E tinha hora que eu falava, tem que ser agora. E eu falava, glória, 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 glória. E aí eu começava a falar, glória, glória, glória. Eu falei, agora vai, não ia. Não foi. Mas eu não tiro nada dessa experiência, porque me ensinaram que o avivamento, quem produz, quem derrama não é o homem, é o Espírito do Senhor na hora que Ele quer. Ficai até, não é uma ação do homem, é uma ação do céu. Eu vejo um bocado de movimentos aí, eu acho sim estranhos. Aí sim eu falo estranho. Porque a pessoa não está com brasa para ser queimada. A pessoa está com uma vida imunda. Que isso, pastor? Lembre-se que no altar de Elias, antes de ele orar para o fogo cair, ele teve que organizar o altar primeiro. O Espírito pode vir como um sinal de capacitação para a pessoa se limpar? É claro que pode, mas eu não consigo ver como regra, eu vejo como exceções. E quando vem, a vida da pessoa é uma antes e é uma depois, mas quando falo de crente buscando por revestimento de poder, é impossível determinadas coisas que ele vai se alimentando no dia a dia, tão podres, e ele no final, qualquer movimento, a pessoa já está queimando. Eu brinquei com um amigo lá do Paraná, que quando estava vendo determinadas pessoas, olha, quase recebendo eletricidade mesmo, meu irmão, eu falei, rapaz. Aí eu virei para ele e falei assim, esses estão facinhos. Por aí fala, vem que eu estou fácil. Aí eu brinquei com ele, esse daí tá, esses, o casal, eles estão fáceis para o Espírito Santo. Eles estão falando, Espírito Santo, qualquer sinal, não precisa nem derramar tudo. Eu estou aqui disposto a queimar, Senhor. E nós brincamos mais sério, porque assim, e eles não estavam brincando, eles não estavam assim, estavam... Meu irmão, era seriedade, você via seriedade. Então a gente usou o termo facinho, assim, não precisa muito movimento. Qualquer brisa do Espírito, meu irmão, pode vir aqui, que eu sou todo teu. Então estavam facinhos, mas ao mesmo momento existia aquele movimento das pessoas caindo, pessoas queimando, pessoas fazendo. Olha, desde os 15 anos, hoje estou com 36 anos, 21 anos, eu vejo pessoas caindo, eu vejo pessoas pulando, eu vejo pessoas rodando, e eu vejo pessoas que são completamente transformadas, mas ao mesmo tempo também vejo pessoas que infelizmente depois de determinadas experiências com Deus, ou entre aspas, com Deus, fecha aspas, ao sair em determinados lugares, tem uma vida extremamente podre. O que meça avivamento não é a manifestação do momento, é o fruto que aquela manifestação vai gerar na vida do ser humano. É como ele vai lidar, ela vai lidar depois daquela experiência com Deus. Como ele vai se posicionar, como ela vai se posicionar diante do Senhor. É o não agora, mas é o depois que vai dar sinais daquela manifestação, se houve de fato um genuíno impacto ou se foi apenas algo pontual. De boa até aqui? Não apagueis. É como se olhando para Moisés, olhando para Josué e para todo Israel, dizendo, que bom seria que se todos profetizassem. Bom seria que se nessa casa aqui todos fossem profetas e profetisas, todos fossem pastores e pastoras.
Mas não apenas profetas e profetisas, não pastores e pastoras, mas profetas e profetisas cheias do Espírito Santo, pastores e pastoras cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos então compreender, por último, que não apagar o Espírito Santo em nossas vidas significa então que pode ser apagado. Então, para não apagar, precisamos andar vigilantemente. Falo como um culto da palavra. Foge da aparência do mal, das conversas que não tem nada a ver, que não acrescentam nada. Fujam de situações que vão trazer ali peso na sua alma. Viva uma vida vigilante. Senhor, qual passo que eu tenho que tomar? Poxa, eu quero fazer isso, mas lá, então, Senhor, eu vou abrir mão e eu vou encontrar o melhor momento em que eu possa fazer isso e não trazer nenhum peso espiritual para mim e para quem quer que esteja perto de mim. Senhor, como eu posso fazer determinadas coisas? Esse programa, essa música, essa forma como eu estou negociando determinadas coisas, ou eu estou realizando o meu trabalho, a maneira como eu estou tratando pessoas, Senhor, como eu posso fazer isso? Como eu posso limpar? Minha vida já está com muita coisa, eu reconheço isso, Senhor, mas como eu posso limpar? Tem coisas que pastor não consegue fazer, é uma ação direta do Espírito Santo em você, meu irmão, minha irmã. Eu falei aqui, estou repetindo continuamente, foi algo que me impactou. Quando nós confessamos os nossos pecados aos nossos irmãos, nós recebemos cura. Mas quando confessamos nossos pecados diante de Deus, nós recebemos perdão, libertação. São duas linhas maravilhosas. Eu estava refletindo sobre isso. E eu pensei, Senhor, tem coisas que a contemporaneidade está fazendo com que seja assim objeto de atrapalhar um movimento do céu nas nossas vidas, porque nós não estamos falando para o povo da importância do arrependimento, do confessar pecados. Todos nós podemos errar, meu irmão, meus irmãos, melhor que não erremos, mas pode acontecer, e se acontecer, nós temos que ter em mente que, primeiro, eu não posso sentir prazer naquele pecado. Mas eu senti já muito prazer. Peraí, você não pode continuar praticando aquele pecado como sendo algo maravilhoso para a sua vida. Mas eu senti muito bem quando fiz. O que eu faço? É claro, o pecado é bom, porque sacia a tua fome carnal, e aí independe de ser sexual. Tira o sexual da história e pensa em todas as outras situações que o pecado pode estar. Tem momento que os clientes me ligam e olha, me dá uma vontade de dar uma desculpa para ele, mas eu lembro que desculpa também é mentira, e eu falo, Senhor, como eu posso falar a verdade, mas não queimar o contrato? Me ajuda, diante de Deus. Eu ouço às vezes alguma mensagem e falo, Senhor, eu não vou responder agora não, porque eu não quero mentir, mas também não quero perder o cliente. Me dá uma palavra aí, meu Senhor, para falar a verdade de uma forma em que eu consiga passar a verdade e Ele me dá a oportunidade de resolver esse negócio. Mas mentir, eu não quero mentir, Senhor. Quem já viveu esse negócio doido e fala, Senhor, me ajuda aqui. Tira a área sexual, porque parece que a igreja é só por causa do sexo. Isso é sexinato. Tem tanta coisa no nosso dia a dia que pode apagar o Espírito Santo. Como eu vou lidar com algumas questões? Como eu vou lidar com os relacionamentos? Como eu vou lidar quando estou sozinho?
Como eu vou lidar diante de alguns desafios que estou enfrentando no dia a dia? E aí, como eu posso, Senhor, resolver isso sem apagar o fervor espiritual em mim? Porque acredite, meus irmãos, não se apaga esse fogo do Espírito de um dia para a noite, é como se fosse uma queda contínua, são várias quedinhas que no final acaba somando uma grande queda. Eu estou lá no pico do monte, eu vou me lançar do monte abaixo, morri. Não acontece isso na maioria das vezes. O que vai acontecer? Você vai rolando até chegar lá. O problema, meus irmãos, eu ouvi isso, eu nem lembro quem falou, mas uma goteira, uma bica pingando continuamente, salvo engano, acho que é um mês. Se ficar pingando direto, tem poder de consumir 5.000 litros de água. Tem ideia o que é isso? É uma goteira, não tem problema não. Eu vou sair, eu vou trabalhar e depois eu vejo isso. Eu vou agora dormir, amanhã eu vejo isso. Agora eu estou com fome, amanhã eu vejo isso. Agora eu vou ver o meu streaming, amanhã eu vejo isso. Agora eu vou sair, amanhã eu vejo isso. Um mês, 5.000 litros de água foram embora. O apagar o Espírito Santo, salvo engano, é 5.000. Se não for 5.000, é 1.000 litros. Mesmo assim, é muita água. Concordam comigo? É muita água. Começa com coisinhas pequenas, e aquela pingueira vai ali, ó, e a gente vai tá tranquilo, dá para conter, dá para segurar, dá para dar um jeitinho, e tá pingando, tá tranquilo, tá pingando. Quando fala assim, agora eu vou consertar, já era, a caixa já secou. Parou de pingar depois de um mês, parou, viu? Parou, você fez o que? Nada, parou! Tá bom, abre aí agora a bica. Ué, não está caindo aqui, acabou a água. Deus, agora estou com uma dificuldade, Senhor, quero muito a tua presença. Deus está falando, estava pingando o mês todo, estava te avisando e você não se ligou, e agora não tem, filho. Para botar água na caixa tem que consertar essa bica antes, senão vai acontecer a mesma coisa. Você vai lá no movimento de avivamento, a tua caixa espiritual vai encher, mas sabe o que vai acontecer? Você continua com o mesmo vazamento. Você vai lá no pico no dia e depois de uma semana você está como se tivesse com a caixa vazia. Ai, obrigado, Espírito Santo. Está como se tivesse vazio esse trem. E aí vai, Senhor, encheu, e continua com vazamento. E o que vai acontecer? De novo. Aí, ó, alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo. Como pode uma pessoa ficar falando em línguas, profetizar, ter visões, curar, e um dia, no outro dia, estar vivendo uma vida como um mundano? Altos, baixos. Altos, baixos. Síndrome de Jacó, pode ser. Altos e baixos. Altos e baixos. Paulo então nos adverte, dizendo, não apagueis o Espírito. E olha que coisa incrível, dá a entender que nem o capeta pode apagar o Espírito Santo na nossa vida. Forte isso, né? Ele pode criar situações para, se você cair, isso acontecer, mas ele mesmo não pode ir lá e ele apagar, porque o único responsável de manter o Espírito Santo aceso é você. Sou eu. Somos nós.
somos nós. Quantas pessoas estão agora, por causa disso, por causa daquilo. Eu estava ali, antes de somar aqui o púlpito, e eu falei, Senhor, cheguei quase agora, junto com vocês. Eu fui rapidinho no gabinete, tomei um banho e desci para estar aqui. Quando eu sentei ali, eu orei, levantei e falei, Senhor, se eu não tivesse o compromisso de ser pastor, será que eu estaria aqui? Olha só, eu pensei diante de Deus. Aí eu mesmo respondi, o nível de fome e sede espiritual não tem título eclesiástico. Forte isso, né? O Espírito não é para pastor, o Espírito é para todos nós. Você pode ser um crente, uma ovelha que não exerce nenhuma liderança, cheia do Espírito Santo, e eu posso ser um apóstolo, vou botar assim, né, como os outros, um apóstolo cheio de coisas a fazer, já vazio espiritualmente, só carregando consigo o título. Mas eu posso também ser um apóstolo cheio da unção, e você que diz assim, ser crente com aquele ali, eu não quero ser, vazio, vazio, vazio. Então não tem a ver com quem está sentado ou quem está ativo, tem a ver com quem tem fome e sede por Ele. Tenha sede pelo Espírito Santo, tenha fome pelo Espírito Santo. Peça, Senhor, queima em mim. Termino como iniciei no segundo ponto, cheguei lá naquele avivamento. As pessoas estavam lá chamando, aquele pregador da Argentina, ele passou, nada aconteceu, veio uma outra pessoa e pôs as mãos sobre mim e nada acontecia comigo, então ele me empurrou e eu caí, fiquei caído no chão, que eu falei, vai que de repente aconteça alguma coisa. Não foi o Espírito que me derrubou, foi um homem que me derrubou, eu sei que foi um homem que me derrubou, mas o meu desejo, olha que coisa, a minha fome e a minha sede era tanto que eu pensei no chão. E se Deus não me quer no chão para me pegar? Então estou aqui facinho, Senhor. Pode vir que eu estou aqui. O que eu quero é o Senhor. Não estou nem aí que vão falar que eu caí, se eu pulei. Eu não estou ligando para isso, Senhor. Eu quero a Tua presença. Eu não quero chamar de maluco. Pode chamar de maluco. O que eu quero é a Tua presença. E eu fiquei no chão, nada aconteceu. Eu levantei daquele lugar ali, frustrado, e eu falei comigo mesmo naquele dia, quando chamarem para receber o Espírito Santo, eu nunca mais vou me levantar e ir, eu vou ficar sentado. E por muitos anos eu fiquei dessa forma. Muitos anos eu fiquei dessa forma, até entender algumas coisas. Passaram muitos anos e eu precisei quebrar essa fortaleza de conceito que estava no meu coração e entender que naquele momento, lamentavelmente, houve um manipulador espiritual ali, mas não significava dizer que não tinham pessoas ungidas. A minha experiência negativa não poderia atrapalhar uma vida de experiências verdadeiras e positivas diante do Senhor. Em movimentos de avivamento existem excessos. Em movimentos de avivamento existem manipuladores. Mas em movimentos de avivamento, principalmente, existe o fogo do Espírito Santo, que só vai queimar sobre aqueles que estão secos, prontos para serem queimados por Ele. Eu não sei você, mas todos os dias eu acordo dizendo, Senhor, eu quero ser queimado por Ti. Não dá para suportar essa carga de atividades, de decisões, de problemas que as pessoas passam, de soluções também, essas variações de emoções o tempo todo. Alegres com os que estão alegres, chorando com os que estão chorando, e às vezes altera de questão de minutos. Você recebe uma ligação, pastor, consegui,
Depois acabou a ligação, chegou uma mensagem dizendo: fulano de tal está vivendo isso. Entende isso? Você vai lá na euforia e vai lá na tristeza, em questões às vezes de segundos. O teu coração recebe esse baque, o teu organismo recebe esse baque. Então todos os dias eu acordo e falo assim: obrigado, Senhor. Eu preciso queimar perto do Senhor hoje. Vem, Espírito Santo, e queima. Eu preciso queimar no Senhor. Eu preciso ser revestido por esse poder. Ah, mas pastor, nós já temos o Espírito Santo. Eu sei que Ele está aqui, mas eu sei que tem um nível a mais. Então eu quero esse nível a mais do hoje. E amanhã, recebeu hoje, eu quero um nível a mais do amanhã. Eu quero mais do Espírito Santo, porque eu entendo que meu corpo não pode acostumar com o nível dessa glória dele. Não estou acostumado, agora eu estou tranquilo, agora eu consigo já me organizar, eu já consigo me conter. Não, sinceramente eu não quero mais essa fase de se conter. Eu quero chegar todos os dias e queimar de formas diferentes por Ele, demonstrando o amor. E o que vão dizer, não me importa o que vão dizer se eu estiver frio, vão dizer se eu estiver queimando. Então que fale por eu queimando pelo Espírito Santo, do que eu como uma geladeira espiritual. Que fale então, mas que fale assim: está tendo uma coisa lá estranha que não dá para entender. É melhor do que falar: eu entendo tudo o que está acontecendo lá. Então, meu irmão, tem alguma coisa errada. Queimemos pelo Espírito Santo. Termino. Não apaguemos o Espírito Santo. Ele precisa estar ali, ó, sendo, digo eu, nas minhas palavras, não é que ele esteja alimentado, estou no sentido de uma fogueira acesa, precisa ser alimentado ali todos os dias. Aquilo que ele começou, aquilo que ele acendeu, precisamos estar alimentando todos os dias ali. Pode queimar, Senhor, pode queimar, pode queimar. Estou aqui, pode queimar, Senhor. Quero mais, eu não quero só aleluia, eu não quero só um arrepião, Senhor, arrepiar, a gente olha assim, fala: Jesus purinho, é muito bom, é bom mesmo. Eu não quero só com minhas mãos queimando, eu não quero apenas o meu rosto queimando, Senhor, eu não quero apenas ondas vindas, eu quero o Senhor na sua plenitude. Vem e me tome completamente, Senhor, vem com o peso da tua glória. Se tiver que fazer determinadas coisas, farei. Se o Senhor quiser fazer em mim, também pode fazer, porque eu já não estou mais ligando com a opinião humana. O que eu estou ligando é para aquilo que o céu está fazendo. Eu quero mais, eu desejo mais, eu tenho fome de mais, eu tenho fome por mais de Deus, eu quero mais de Deus. Quem sabe hoje, quem sabe agora, esse poder vem de forma de sua plenitude e nos faz viver coisas que nós nunca vivemos até os dias de hoje. Eu vou orar, eles vão cantar, no meio da mensagem, da mensagem musical, eu vou impetrar a bênção. Você pode fechar os seus olhos. Quiser ficar em pé, pode ficar, não tem problema não. Eu não sei você, mas eu estou com muita fome, estou com muita sede. Às vezes eu estou no serviço e falo: Senhor, não me deixa perder foco em Ti não. Tem muita coisa para decidir, mas eu não quero perder o foco em Ti, Senhor. Vem. Às vezes eu fico pensando: Senhor, se me pegar de jeito, estou no cliente, o que eu faço? Depois a gente resolve. Espírito do Senhor, nós estamos aqui nessa noite, te pedindo: vem, Senhor. Sabemos que habitas em nós, que nos ensina todas as coisas, mas a Bíblia nos fala sobre derramamentos do Senhor sobre os homens de forma sobrenatural, extraordinária. A história nos conta que homens e mulheres queimaram por Ti, Senhor, de forma antes nunca vistas. Essa noite, Senhor,
Nosso coração está sedento, está esfomeado pela Tua presença. Essa noite nós te pedimos, por favor, vem, Senhor, sobre nós. Aumenta o nível do derramamento sobre as nossas vidas. Nós queremos mais, Senhor, nós necessitamos de mais. Nós não queremos ser movidos pelo ontem. Entendemos que o Senhor tem uma porção para o hoje. Por isso, Senhor, sabendo que no céu não tem economia, aquilo que nos é proposto para hoje, por favor, Senhor, derrame sobre todos nós. Pode ser que as nossas vidas tenham coisas que precisam ser ajustadas, mas tem coisas, Senhor, que humanamente, por nós mesmos, nós não conseguiríamos resolver. Por isso, Senhor, se aceitar essa nossa oração, derrama do Teu Espírito sobre nós, trazendo consigo também forças para que possamos resolver aquilo que precisa ser resolvido. Porque sozinhos certamente não conseguiremos, mas se estivermos revestidos pelo Teu Espírito Santo, nós buscaremos resolver aquilo que precisa ser resolvido, porque o que nós queremos é ser uma casa favorita, o que nós queremos é ser um verdadeiro pedacinho do céu, o que queremos é ser uma habitação santa ao Senhor, o que queremos é ser sim o alvo do céu. Quando o céu quisesse, aleluia, meu Deus, quando o céu quiser se manifestar, Senhor, que o céu olhe para a terra e veja em nós um alvo perfeito para as manifestações. Sim, nós queremos ser um alvo dos céus. Faça de nós alvos, Senhor. Sempre quiser fazer algo especial na terra, sempre quiser derramar algo especial, sempre quiser fazer algo com os povos, faça-nos um alvo, Senhor. Estamos à disposição, estamos disponíveis. Nós queremos, Senhor, nós queremos mais e mais. Que as experiências negativas do ontem não possam ser objetos de barreiras para o hoje. Que possamos, como no primeiro amor, desejar sermos queimados por Ti, para ouvirmos então perfeitamente a Tua voz, enxergarmos perfeitamente aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Derrama, Senhor, sobre toda a carne o Teu Espírito. Libera os dons espirituais aqui nesta casa de oração. Se o Senhor queimar cada discípulo aqui neste lugar, sabemos que esse lugar chamado Jardim Meriti será pequeno. Esse bairro ficará pequeno. Se um incendiado acender o outro, esse bairro será uma verdadeira fogueira do Teu Espírito Santo, queimando continuamente. Se Teu Espírito derramar sobre nós, os becos, as vielas, as casas serão poucos. Vem, Senhor, queima sobre toda a Tua igreja o Teu Espírito Santo, para purificar, para revestir, para encorajar, para impulsionar. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deixa eu cantar um pouquinho, já libero vocês.